Este programa vai contar, através da visão de especialistas, como foi o processo de desenvolvimento da música, desde a pré-história até o século XXI. Até então, acreditava-se que o berço da civilização tinha sido o continente africano, e que as primeiras manifestações musicais foram produzidas com instrumentos de pedra, ossos e troncos de árvores. Mas uma recente descoberta impressionante modificou completamente a visão dos especialistas e historiadores da música. Trata-se da descoberta de uma evidência física que comprova que a música foi trazida para a Terra por seres alienígenas. E o ponto de partida dessa história se deu no Brasil, onde hoje fica a grande metrópole de São Paulo. Foi aqui no estacionamento do Instituto de Artes da Unesp que alguns pedreiros que trabalhavam na construção do Laboratório de Música Eletroacústica encontraram a maior evidência de que alienígenas trouxeram o germe da música para a Terra. Neste sítio foi plantada a semente que faria com que a humanidade pré-histórica produzisse música e se desenvolvesse através dela. O doutor em arqueologia forense, Pasquale Bona, mobilizou sua equipe para desenterrar a maior evidência musical da pré-história. Aqui está a maior evidência do primeiro instrumento musical já utilizado pelo homem. Essa lasca de pedra tem as características exatas que mostram como o homem pré-histórico fazia música. Como vocês podem ver, as estrias comprovam que este artefato foi utilizado como instrumento rítmico no período paleolítico. Já esta deformação sugere que o ritmo produzido se tratava de uma divisão de compasso complexa, algo como 13 por 17. Possivelmente este instrumento foi utilizado para evocar o deus do vulcão, onde uma virgem foi sacrificada nos ritos da primavera. O artefato foi enviado à Inglaterra, onde será submetido a um teste de datação através do carbono 14. O teste vai confirmar a hipótese formulada pelo Dr. Pasquale Bona de que o instrumento musical em questão tem a idade de 119 ou 118 mil anos. Durante toda a pré-história, o homem conservou a ideia de que a música foi trazida do céu. Até a antiguidade grega, o povo acreditava que os instrumentos musicais pertenciam inicialmente aos deuses. Na Grécia mítica e pré-filosófica, período anterior à formação das cidades-estados, as pessoas acreditavam que a música tinha poderes mágicos. Era capaz de curar doenças, purificar o corpo e o espírito e operar milagres por meio de vínculos simpáticos com a natureza. A música era indissociável das cerimônias religiosas. Dois instrumentos trazidos da Ásia Menor para a Grécia eram associados aos deuses. A lira e sua variante maior, a cítara, era um instrumento de Apolo. Com 5 ou 7 cordas, era utilizada para acompanhar o canto ou a recitação de poemas épicos. O aulo, instrumento de sopro com 2 tubos e de timbre estridente, era associado ao culto de Dioniso. Provavelmente temos aí a origem do teatro grego. A partir de 800 a.C., surge o pensamento filosófico na Grécia, e com ele, várias teorias sobre a música. Para Pitágoras, música e aritmética são disciplinas inseparáveis. Platão concebe um papel para a música na educação. Ptolomeu liga música à astronomia. A palavra falada sempre esteve associada ao ritmo e à melodia. Poesia e música, para os gregos, são sinônimos. Para Pitágoras, a música era capaz de afetar o universo. Mas foi Aristóteles quem explicou como a música afeta a vontade e o caráter, e age por imitação nas paixões e estados da alma. Brandura, ira, coragem, temperança eram associados aos modos musicais. Daí que músicas adequadas eram utilizadas na educação. A ginástica servia à disciplina do corpo, e a música se prestava à disciplina do espírito. Na busca de um ethos ideal, é possível constatar que o Estado fazia verdadeiras censuras aos modos musicais empregados. Acredita-se que Roma importa a sua música dos gregos, mas são nos primeiros séculos da história que um evento marcante modifica completamente o cenário social, cultural e musical no Ocidente, o advento da Igreja Cristã.
Paralelo ao declínio do Império Romano, inicia-se um processo de centralização na Igreja cristã. Até o século X, esta instituição foi o principal laço unificador da cultura europeia. Componentes da música grega e do Mediterrâneo Oriental foram absorvidos pela Igreja. Já outros aspectos foram rejeitados. Para a Igreja, não cabia cultivar a música apenas pelo prazer. Foram banidas as formas musicais associadas a grandes espetáculos públicos, festivais e ao teatro. Tudo era feito para desviar o número crescente de convertidos do seu passado pagão. Entre os séculos V e VIII, a produção musical litúrgica era diversificada. Em forma de cânticos, sofria influências das várias regiões da Europa. No século IX, o Papa coroa Carlos Magno como imperador do Sacro Império Romano. E a partir daí, o repertório gregoriano se difunde, a fim de suprimir os diversos dialetos do cantochão. Os monarcas francos, para unificarem o seu reino, impuseram uma liturgia e uma música que fossem uniformes e que constituíssem um elo entre toda a população cristã. Uma lenda datada do século IX conta-nos que o Papa Gregório I compilou o corpus do cantochão sob inspiração divina. Ao mesmo tempo, passou a registrar por escrito sistematicamente as melodias de cantochão, como meio de garantir que os cânticos fossem interpretados em toda a parte da mesma forma. Mas entre a população, outros estilos musicais eram cultivados. Entre os séculos XI e XIII, o espírito secular da Idade Média se reflete em canções com textos em língua vernácula. Um tipo de canção desse período é o conductus, que ilustra bem até que ponto era vaga na Idade Média a linha divisória entre a música sacra e a música secular. Outro tipo de canção é o repertório dos goliardos. Os goliardos eram estudantes ou clérigos errantes que migravam de escola em escola. A sua vida vagabunda, mal vista por pessoas respeitáveis, era celebrada em suas canções. Os textos integravam a eterna trindade de interesses dos jovens do sexo masculino: vinho, mulheres e sátira. Um dos tipos mais antigos de canção em língua vernácula é a canção de gesta, um poema épico, narrativo, relatando os feitos de heróis nacionais. Ao som de fórmulas melódicas simples, eram cantadas pelos jograis e menestréis, músicos profissionais que surgem por volta do século X. Essa tradição veio a desenvolver na Europa Ocidental o conjunto de cantigas conhecidas como música dos trovadores e troveiros. Eram cantigas de amor, de amigo e de escárnio. É errôneo pensar na Idade Média como um período de estaticidade histórica. Prova disso são os séculos onde a música se desenvolve grandemente através de períodos muito distintos. O período que vai de meados do século XII a final do século XIII é chamado de Ars Antiqua. Nele há um rápido desenvolvimento da polifonia em 3 tipos de composição: o órgão, o conductus e o moteto. Toda essa atividade teve o seu epicentro em Paris. No princípio do século XIII, quase toda a música era sacra. Já no final deste século, escreviam-se composições polifônicas, tanto para textos sagrados como profanos. O universo medieval fechado em torno da Igreja começava a se desagregar e perdia tanto a sua coerência interna como o seu poder de dominar os acontecimentos. É no moteto que surgem os sinais dessa desagregação. 15 ABBA classics, played in the inimitable style of Richard Clayderman. Richard Clayderman plays ABBA. Out now. A variedade de recursos musicais aumenta no século XIV, impulsionada por uma transferência de interesses que migra da composição sacra para a composição profana. Tal período ficou conhecido como Ars Nova, termo que implica no estilo musical francês da primeira metade do século XIV. O aspecto mais óbvio dessas mudanças estava na diversidade e na liberdade rítmica. Um sentido voltado para a organização harmônica é evidente. A chamada música ficta, introduzida para se obter novos efeitos expressivos, dava mais ênfase para a cadência e tornava a linha melódica mais flexível. Também surgiram novos gêneros de composição, com origem na prática musical popular.
A utilização de instrumentos populares e profanos, geralmente de origem moura, na ars nova faz nascer a forma madrigal, que é a principal forma de composição da Renascença. Renascimento, renascença ou renascentismo são os termos usados para identificar o período da história da Europa entre o século XV e o início do século XVII. Período que marca o final da Idade Média e do feudalismo, e o início da Idade Moderna e do capitalismo, em função das grandes transformações que ocorreram em muitas áreas da vida humana. Os ideais humanistas e naturalistas são os principais valores cultivados no Renascimento. Boa parte da produção vocal de Josquin des Prez, os motetos, atesta a influência do humanismo na música. Com o advento da imprensa, suas composições foram publicadas em coletâneas no século XVI. Eram motetos mais livres e podiam ser escritos sobre uma vasta gama de textos, sugerindo novas e interessantes possibilidades de relacionamento entre letra e música. Nos países que continuam fiéis aos dogmas romanos, a música sai das igrejas para encher a vida da sociedade aristocrática. Nos países que aderem à reforma protestante, a música popular ganha a igreja e se adapta às formas mais simples de devoção do povo. Lutero considera o canto a maneira mais digna de adorar a Deus e sua ideia era incluir o povo no coro. No culto luterano, a música cantada somente por sacerdotes não tem sentido. O coral luterano é completamente diferente das liturgias tradicionais. Uma melodia sacra, ou de origem popular, era harmonizada para ser cantada por toda a comunidade, e não só por um coro de sacerdotes profissionais. O coro era acompanhado exclusivamente pelo órgão, até então o único instrumento permitido na música sacra. A reforma luterana teve sua resposta católica. O movimento, caracterizado pela fundação da Companhia de Jesus e pelo Concílio de Trento, foi batizado como a Contra-Reforma por historiadores protestantes. Era a resistência da velha igreja agonizante contra a reforma vitoriosa. Com censuras de todo tipo e perseguição aos hereges, no final do século XVI, a igreja já tinha reconquistado metade dos países do norte europeu, além de extinguir os focos de heresia na Itália e na Espanha. O sucesso da Igreja se deveu ao fato de que a Contra-Reforma foi uma verdadeira reformulação dogmática nas tradições imutáveis, tanto administrativa quanto moral. Ao reformar o seu culto, a Igreja também estabelece novos parâmetros para a música do culto. Para a verdade religiosa ficar representada, os fiéis precisavam entender bem o que dizia o texto. Deste modo, a Igreja obrigou a reduzir a abundância e a suntuosidade da arte contrapontística, impedindo o canto simultâneo de textos diferentes. A simplificação da polifonia torna dispensável o acompanhamento instrumental, de modo que até o órgão pode ficar calado ou limitar-se a poucos acordes iniciais. O gênio musical da Contra-Reforma foi Palestrina. O compositor italiano tornou o texto sacro compreensível sem renunciar à polifonia, o que não acontecera na música dos mestres flamengos. Para esse fim, Palestrina reduziu as complicações contrapontísticas e traçou limites certos para a independência melódica das vozes, obrigando-as a coincidir em acordes. Sua música é genial por ser ainda uma música horizontal, melódica, mas que também pode ser percebida de modo vertical, isto é, harmônica, tendência característica da música barroca. O período renascentista foi extremamente fértil para a cultura e a arte do Ocidente. Sua herança culmina nas grandes transformações sociais e culturais que vão resultar na modernidade e no capitalismo. Mas estes novos paradigmas serão abordados somente no próximo programa. A História da Música 2.